Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, pessoal que nos acompanha aqui do plenário, TV Câmara, redes sociais. Eu pedi a palavra até para nós poder continuar nesse tema que o vereador Eloy defendeu aí, que é muito interessante. Vereador Eloy, nós temos alguns técnicos... Vereador. Já lhe concedo. Alguns técnicos, e lamentavelmente a administração deixou muito na mão dos técnicos e hoje está refém deles, e que embargam tudo. Se deixar para eles, eles embargam Caxias. Eles vão descobrir alguma rua aqui no centro que não está com a largura certa, alguma coisa, e vão embargar. Mas para isso existe o executivo. E eu me recordo que o vereador, na época, o vereador Zoraido nos pediu, como secretário de obras, para fazer a manutenção no travessão Cremona, que é ali na região do Faxinal. Travessão com mais de 60 anos. A última propriedade no final do travessão Cremona é da família Rec. Eles estão estabelecidos ali com escritura de 60 e tantos anos. Então, uma estrada consolidada antiga. E aí foi embargada. Tem uma fiscal dentro do SMU que a especialidade dela é embargar estrada, embargar loteamentos. Até aí, nada contra quando tem um loteamento irregular. Agora, ir procurar ruas com 20, 30, 40 anos, travessão, e embargar porque passa do lado de um loteamento irregular, é extrapolar a função dela. E manda para o Ministério Público acata a solicitação da fiscalização, respalda, é evidente. Já lhe concedo, depois Tomé pediu na sequência. Aí nós fizemos um comunicado e o vereador Eloy tem toda a razão. Nós não fomos pedir anuência, nós fizemos um comunicado juntando documentos e mandamos para a PGM dizendo que íamos fazer a manutenção no travessão, porque ele existe há 60 anos, porque o Ministério Público também precisa dessas informações. O Ministério Público está aí para defender a legalidade, mas ele precisa ser alimentado com as informações corretas. Aí, beleza, fizemos a manutenção o tempo todo, trocou o governo, pois a fiscal foi lá e embargou de novo o travessão. Aí eu consegui localizar o processo daquele loteamento, estava com o procurador Adir Rec, peguei o número, tirei xerox do despacho que havia feito na época, juntei toda a documentação de novo e fui entregar para o procurador, porque o secretário queria a anuência da PGM. Quando o procurador Leonardo me viu entrar com os papéis embaixo do braço, ele puxou para si o processo, sentou em cima, nunca mais liberou. Então essa é a verdade, e o Eloy tem toda a razão, vereador Eloy, quando não se quer, se arruma um jeito de trancar. Procurador Leonardo puxou o processo para si, sentou em cima, e o travessão Cremona está até hoje sem manutenção. Isso acontece em todas as demais ruas, então o Executivo tem que alimentar. E Vossa Excelência, vereador Eloy, tem razão, hoje de manhã eu ouvia também no rádio alguns, os vereadores têm que deixar o prefeito trabalhar, pelo amor de Deus, é mais o que nós queremos que trabalhe. Pare de criar conflitos e trabalhe. Nós vamos estar aqui para apoiar, como sempre apoiamos. E também reconhecer obras bem feitas, que tem uma aqui perto, na Doutor Montauri, passei agora ali, parabéns. Obra bem feita, tirando os canos do meio daquelas raízes dos plátanos, que lá nunca vai funcionar a drenagem. Então, cumprimentos. Quando tem uma obra bem feita, a gente sabe reconhecer. Fui ali, cumprimentei os servidores que estão ali trabalhando. Isso aí nunca mais vai incomodar. Então, a gente sabe reconhecer e dar força para aquilo que é correto. Agora, deixar famílias, que nem lá no Glória, que se precisar entrar um caminhão de bombeiro, não chega, uma ambulância não chega, isto é desumano. Isso é dar as costas para a população. Na época da campanha, aquela região serviu para ir pedir voto. Monte Carmelo, o Glória, o Caravaggio. Então, agora também tem que se lembrar que a mesma rua que tu palmilhou para ir lá conversar com os moradores e pedir o apoio, tu tem que ir lá botar pelo menos um cascalho para eles terem a dignidade de não sair. As mulheres saíam caminhando aquela rua agarrada nas grades para não escorregar, para não cair. Senhor parte, vereador Tomé. Vereadora Adiló, até o senhor foi testemunha, sexta-feira, pelo menos três pessoas de bairros diferentes chegaram para nós
falando que não estão mais patrulhando, né, por causa que está embargado, né? E isso dificulta as pessoas até a saírem de casa, onde que elas pensam até que os vereadores que têm o poder aí de mandar patrulhar, né? Só que a gente faz a indicação para o serviço público e não se vê resultado até hoje, né? Então, a gente percebe que tem que ser mudado, não sei se é legislação ou alguma coisa nesse sentido, onde que as pessoas competentes possam fazer esse serviço, né? Já que não pode, vão ter que achar uma saída, uma solução que a gente consiga resolver esse problema, né? Porque a coisa está tão difícil que as pessoas não conseguem mais nem sair de casa, né? Então, eu vejo assim que o problema está grave e isso, não sei, eu acho que temos que tomar uma situação em conjunto ali, né? Para, não sei de que forma, mas enfim, para que se libere pelo menos o patrulhamento e o acascalhamento dessas estradas aí. Muito obrigado, vereador. Ok, vereador Tomé, obrigado. Vereador Felipe, depois na sequência, vereador Bandeira. Vereador Adiló, eu concordo com tudo que o vereador Eloy falou, o senhor também. Agora, o Ministério Público ele vai atuar da forma como tu leva a informação. Exatamente. Se tu antecipa o Ministério Público dizendo a situação que é vivida naquele local, é óbvio que o Ministério Público vai ser parceiro na situação. Agora, se tu simplesmente envia informação perguntando se pode, o Ministério Público não tem o dever de saber tudo o que acontece. E vão negar, por uma obviedade. Então, isso é muito da administração querer fazer funcionar. Beneficiar as pessoas que mais precisam desse tipo de situação. Conversava com o vereador Edson da Rosa aqui. Espera acontecer uma tragédia numa rua dessas, capotar uma van escolar, ter uma situação um pouco mais grave, aí vai ser autorizado o patrulhamento. No outro dia está sendo autorizado, vai ser tudo legal daí. Então, tem que esperar uma situação mais grave acontecer para que possa ser feito. Então, o Ministério Público vai atuar da forma como tu previne ele. Sim. Ele vai cumprir o seu papel. Agora, se tu for lá justificar e mostrar a importância daquela situação, eles serão parceiros. Então, é dessa forma, é querer resolver. Não é simplesmente jogar para ser negado e não ter por que fazer. Então, acho que é a forma de encaminhar a solução das situações e não precisa de tanto tempo assim, não. Ok, muito obrigado. No Glória faltou muito pouco, a van com quase 20 crianças dentro, faltou pouco para ela cair. A parte, vereador Bandeira. Vereador Adiló, muito obrigado pela parte. Um assunto interessante, importante, da minha preocupação também, porque ontem, inclusive, eu estava falando com o líder, o Chico Guerra, sobre essa questão, que eu tenho muita cobrança como sendo morador também no interior, vereador Edson da Rosa. E vejo que está uma situação complicada. Não podemos só jogar simplesmente a culpa no prefeito, como também não podemos aceitar aquele morador fique com aquela estrada. Então, está complicado, ou seja, o Ministério Público, enfim, aquele jogo de empurra, podemos dizer. Tem dois lados da moeda. Então, essa questão, claro, precisa ser resolvida. Segundo o líder, a questão, o processo está na PGM, essa questão, para ser resolvida, para ser liberada essa questão, e para que aquela estrada seja patrulhada. E outra questão, na época dos governos anteriores, para quem nos escuta pela TV Câmara Canal 16, eram feitos trabalhos. Só que eu era contemplado, o meu vizinho, se não era livre de usar, não, então vou fazer também. Então era tudo feito. Inclusive a estrada de Roça e de Pareral era feito, na época lá de trás, que a gente sabe, né, como sendo morador do interior. Então, e hoje não está sendo feito mais porque tudo, se tu fizer é irregular e aí se for denunciado eu fico prejudicado, o subprefeito lá, o prefeito. Então tem que ser resolvido, sim, é uma preocupação desse vereador também, para que a nossa população não sofra nessa questão, mas dois lados, a gente tem que ver resolver esses dois lados da moeda aí. Uma parte, vereador. Obrigado. Ok, vereador Bandeira, obrigado. Sua parte, vereador Neri, de imediato. Obrigado, vereador Adiló. E apenas dizer também, né, que a gente está tentando construir, junto com as secretarias, com os órgãos públicos, né, mas que a gente tem que ter muito cuidado, porque veio, sim, uma orientação jurídica de que o secretário estaria impossibilitado de fazer a manutenção, né, e olha o que aconteceu no bairro dos Viu-Rios, né, com o subprefeito Juarez. Ele fez a manutenção numa rua, veio a denúncia, né, e ele acabou tendo que ser até exonerado.
Então, eu acho que os próprios moradores, muita gente nesse momento está procurando o Ministério Público, eu também procurei, levei a informação da maneira correta, mas o que a gente precisa é que todos esses órgãos se reúnam, debatam e encontrem a solução para que essas pessoas parem de sofrer. Obrigado. Obrigado. Só para concluir, senhor presidente, o desvio riso é uma coisa totalmente diferente, vereador Neri. Ali o subprefeito botou os pés pelas mãos, ele foi abrir uma rua nova e tanto a mesma coisa que ele fez lá, ele fez com este vereador vindo aqui pedir o direito para se defender, veio aqui bater nos colegas vereadores. Eu jamais concederia espaço para ele vir aqui criticar qualquer colega. Então, ali não vamos misturar, porque ali faltou postura e o prefeito fez bem em demitir o subprefeito. Obrigado, senhor presidente.